Gratidão, Pai. Gratidão por esta manhã incrível, maravilhosa, extraordinária na Tua presença. Gratidão, Senhor, por cada um que está aqui nos assistindo nesta manhã e não só assistindo, entregando o seu coração na Tua presença, acessando o sobrenatural, acessando a sua vitória, acessando a Tua intimidade para Te conhecer melhor. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos na Tua presença nesta manhã, de Te convidar para fazer parte do nosso dia, para tomar a frente dos nossos projetos, Pai. Sim, Pai, toma a frente, nos orienta, nos instrui, Senhor, pelo caminho, porque nós precisamos. Eu quero Teu auxílio, eu desejo Teu auxílio. Me instrui, Pai, dá-me as instruções para este dia. A Tua palavra diz, Senhor, que é para descansarmos e vivermos o nosso dia e deixar o que vem amanhã para amanhã, porque Tu cuida, Pai. E eu sou grata, Senhor, pelo Teu cuidado. Sou grata pelo respirar, Senhor. Esta manhã a Tua presença tão real neste lugar, Senhor. E eu Te agradeço. Eu Te agradeço porque Tu visita o coração de cada uma dessas mulheres. Sim, Pai. E permanece conosco porque nós queremos a Tua presença. No nosso café, no nosso almoço, na nossa janta, nós queremos a Tua presença. Bem-vindo, Espírito Santo. Gratidão. Bom dia, que Deus abençoe a todas vocês. Um momento maravilhoso aqui na presença de Deus. Uma manhã extraordinária que o Pai nos concede de estarmos aqui. Agradeço a todas vocês que vêm, que assistem depois. Mas o importante é você, neste momento, fazer a tua entrega, entregar o teu coração, viver a plenitude do Espírito Santo, receber a tua vitória, mesmo que você não enxergue. Que Deus dê um dia extraordinário a todas nós. Hoje eu quero ler aqui um trecho um pouquinho maior do livro que a gente está mencionando aqui às vezes e usando como base em algumas situações. Na sequência do texto de ontem, nós temos aqui como Deus responde às nossas petições. E aí ele diz: Deus responde às nossas petições segundo a sua maneira própria de ser. Ele não se limita a nos dar exatamente aquilo que precisamos. Ele nos dá em abundância, quer dizer, Ele nos dá muito mais. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Está em Filipenses 4:19. Olha que extraordinário. Portanto, Deus não tem folga de bênçãos. Ele possui um depósito completo cheio. Só precisamos saber como abrir esse depósito, aprendendo a pedir. Aprendi esses princípios bem no início do meu ministério. Estudei as Escrituras e descobri que Deus é bom. Inclinei meu ministério. Aliás, iniciei meu ministério na região mais pobre da Coreia, numa época de séria depressão econômica em nosso país, logo após a Guerra da Coreia. Aprendi a jejuar, não porque fosse espiritual, mas porque não tinha nada para comer.
E através da oração e leitura da Bíblia, entendi que Deus não era o Deus apenas da Europa, dos Estados Unidos. Ele é o Deus de quem quiser aprender e confiar nele. Esse é o nosso Deus. Há uma experiência que já relatei muitas vezes, mas sempre é alguém que nunca ouviu. Ela ilustra perfeitamente como podemos obter respostas de orações nas mãos de nosso Pai Celestial. Aqui vou repetir um pouquinho que eu já falei algumas vezes para vocês, mas pode ter alguém aqui que não ouviu, né? Quando iniciei o meu ministério, ainda era solteiro e morava em um pequeno cômodo. No inverno, eu me protegia do frio enrolando-me com cobertores, pois não tinha nenhum outro meio de aquecimento. Comecei a pregar a mensagem da abundância de Deus, conforme via nas Escrituras, e assim me vi em um dilema. Se Deus era tão bom e possuía tantos e tão vastos recursos, por que eu era tão pobre? É uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo, principalmente nos países em desenvolvimento. Um dia percebi que precisava de 3 coisas. Como não tinha um veículo para visitar os membros da minha igreja, precisava então de uma bicicleta. Precisava também de uma escrivania, pois não tinha onde colocar a Bíblia. E resolvi pedir a Deus uma cadeira também, pois precisava dela para a mesa. Hoje essas 3 coisas podem parecer insignificantes, mas há 25 anos eram coisas raras em nossa região. E 25 anos aqui ele fala 1983. Daí você joga 25 anos para trás. Contudo, com toda a confiança pedi a meu Pai estas 3 coisas, o Pai Celestial, né? Uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. E apresentei esta oração a Deus durante vários meses. E aí eu vou pular um pedacinho aqui, e ele disse que depois de 6 meses, então, ouvi a voz de Deus suave, tranquila, falando no meu íntimo, porque ele estava questionando a Deus, que estava demorando demais, já tinha passado 6 meses. Aí ele escuta: filho, escutei a sua petição desde a primeira vez que a fez, há 6 meses atrás. Deus pode ter ouvido já a tua súplica. Então, por que ele não me atendeu? Você me pediu uma bicicleta, não foi? Continuou Deus. Mas existem muitos tipos de bicicleta. Qual delas você quer? Existem também muitos tipos de mesa feitas de diversos tipos de madeira. Que tipo de mesa você quer? Existem também diversos tipos de modelos de cadeira. Que tipo de cadeira você quer? E essas palavras que ele me falou naquela noite revolucionou a minha vida. E então resolvi pedir a Deus objetos específicos. Uma bicicleta de fabricação americana. Naquela época haviam 3 tipos de bicicletas, mas a americana era a melhor, a de melhor qualidade. Pedi uma escrivaninha de mogno das Filipinas. E por último, uma cadeira, mas não uma cadeira qualquer. O
queria uma cadeira com rodinhas nos pés, para que pudesse girar lá à vontade, como um daqueles grandes empresários. 2 semanas depois, ganhei uma bicicleta americana, um pouco usada, que fora do filho de um missionário. Depois ganhei a escrivania de mogno das Filipinas e a cadeira para fazer o jogo com ela. É claro que era uma cadeira giratória. Ganhou 2 cadeiras, então. A parte mais interessante dessa experiência ocorreu antes de eu receber essas coisas. Um domingo eu estava pregando sobre Romanos 4,17, como está escrito: por pai de muitas nações, Abraão constitui perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Falamos sobre isso ontem. No meio do sermão, eu me ouvi dizer com grande convicção: eu ganhei uma bicicleta, uma escrivania e uma cadeira. Em seguida, pus-me a descrever cada um destes objetos. Depois do culto, 3 rapazes que hoje estão no ministério me procuraram e perguntaram: pastor, será que eu poderia ver esses 3 grandes presentes que Deus lhe deu? Era bastante compreensível que eles estivessem curiosos, porque essas coisas eram muito incomum naquela região. A caminho de casa comecei a me preocupar. O que eu diria àqueles jovens quando vissem meu cômodo vazio? Assim que abri a porta, vi-os correr os olhos pelo aposento desprovido, procurando a minha bicicleta, a cadeira e a mesa. Afinal de contas, um deles disse: pastor, onde estão? Indagou um, expressando espanto. Bem, aqui, repliquei, apontando para o meu estômago. Está aqui. Deixe-me explicar fazendo uma pergunta. E continuei calmamente, admirado com a minha resposta. Ele mesmo estava admirado, né? Onde você estava antes de nascer? No ventre da minha mãe, respondeu um deles. Certo. E você já existia antes de nascer? Indaguei, vendo que um brilho começava a surgir nos olhos deles. Já. É claro que já existíamos no ventre da minha mãe. Mas ninguém podia ver vocês. E sorri. E lhes disse qual era a minha condição naquele momento. Eu estava grávido também. Estou esperando uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta de fabricação americana. Concluí todo orgulhoso, vendo a expressão de surpresa que havia no semblante daqueles jovens, transformando-se em riso. Ora, então, agora o pastor estava grávido. É claro que, eu não vou seguir agora com a leitura, é claro que ele deve ter enfrentado depois risos, né? Algumas críticas, mas faz parte. Muitas pessoas talvez podem julgar a tua situação pelo que você está buscando e achando impossível. Então, algumas coisas, se você não tem estrutura para suportar o que vai ouvir, então guarde para si até você ter, tá?
mas declare no mundo espiritual como se já tivesse. Vamos usar esse exemplo, e nós já vimos falando, e a palavra nos orienta sobre isso, né? Então a gente deve obedecer a palavra. E o assunto de hoje é encorajamento. E esta é uma palavra de encorajamento para você hoje. Todos os dias você vem aqui e toma uma dose de encorajamento para prosseguir. Porque eu sei que para algumas tem sido mais desafiador do que para outras. Mas te apegue à palavra, te apegue às promessas de Deus. Te apegue àquilo que Deus tem para oferecer, que é o que nós lemos no texto inicial desse nosso encontro aqui. Que Deus, ele tem abundância de bênçãos para nós. Então, ele é dono de tudo. As riquezas que existem neste universo não é de Satanás. É para os filhos, é para nós. Foi Deus quem criou o mundo, não foi o diabo que criou. Ele está usufruindo de coisas que são nossas. Então nós temos algumas crenças limitantes de que eu alcançar algumas riquezas, e aqui eu falo de riqueza não só de dinheiro, eu falo de riqueza de outras coisas, de você ter uma vida feliz, de você aproveitar os melhores lugares, de aproveitar os melhores momentos, de você ter alegria na tua família, de ter uma família próspera, feliz. Isso é para os filhos, é para nós. Então creia, não importa o que você está buscando, mas comece. Se você não estava declarando já a existência disso, comece de hoje. Vamos usar o exemplo aqui do pastor, que foi muito real. É uma história verdadeira, não é um conto de fadas. E aí, se a gente olhar para dentro da palavra, a gente vai ver aqueles homens que são exemplo na Bíblia, lá do início da história. Eram homens que tiveram grandes conquistas na sua busca em Deus, na sua entrega em Deus. E a Bíblia diz que Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre, é assim que diz a palavra. Então vamos nos apossar. Então esta é a palavra de encorajamento para você. Se acordou hoje um pouco apertada, um pouco desanimada, Deus está aqui dizendo para você que ele já ouviu a tua oração. Creia, na hora certa vai chegar, mas não desista, não abandone o teu propósito. Então vamos agradecer a Deus e depois vocês aguardem, eu vou abrir uns minutos. Pai, graças te dou, Senhor, por mais este momento. Esta palavra maravilhosa de encorajamento que tu trouxeste a nós, Pai. Esta palavra, Senhor, que veio de encontro ao nosso coração, a nossa necessidade. Olha para tuas filhas, Pai, aquelas que estão um pouco desanimadas neste dia. Talvez olhando na sua volta e vendo as circunstâncias pesadas, difíceis. Mas tu és o Deus da provisão. Provisão de paz, de alegria, de sustento, provisão de finanças, provisão do amor, provisão daquilo que nós necessitamos como seres humanos para prosseguir a nossa caminhada. E nós nos apossamos das nossas bênçãos, da nossa vitória nesta manhã. Eu creio, Senhor. Eu creio que independente da dificuldade de cada uma, independente do desafio, se for maior ou se for menor, para ti não há diferença, porque tu estás acima de todas as coisas
e Tu já venceu tudo por nós. Que nesta manhã todas possam sentir-se encorajadas por Ti, Senhor, fortalecidas por Ti, que haja um renovo, Senhor, renovo na vossa mente, um renovo no vosso físico, um renovo, Pai, naquilo que ela precisa, Senhor, para vencer este dia. Prepara, Senhor, uma mesa farta durante o seu dia para que ela possa vivenciar, Senhor, e absorver tudo que Tu tens a entregar durante este dia, seja através de uma leitura, seja através de uma conexão, seja através de um momento íntimo contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a todas vitória, prosperidade. Em nome de Jesus, eu declaro a todas que a sua vitória já está conquistada no mundo espiritual. E a vitória chegará fisicamente no momento certo, em nome de Jesus. Gratidão. Que Deus abençoe. Um ótimo dia, um dia abençoado.